Doce Vida, Vida Leve. Um podcast de gente real buscando leveza em todos os sentidos. Diabetes, alimentação, triglicerídeos, vida corrida. Não estamos de dieta, estamos de virada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais um podcast, o terceiro hoje, Doce Vida, Vida Leve. Eu sou o Paulo. Carolina. Draugier. João Paulo. Então, vamos lá começar então, gente. Semana passada a gente falou um pouco sobre exercício, sobre sono. Então hoje a gente vai ver com o casal aqui como que foi a semana deles, o que aconteceu de novo, né? Sobre a mudança aí da comida, sobre pensar sobre a noite de sono bem dormida, né? E a gente sabe que tudo é um processo, essa etapa aí, principalmente para quem está começando tudo do zero. O desafio era pensar sobre isso, já que mudar literalmente não é tão rápido, tão fácil, Não. né? Mas aí parece que de propósito, sei lá, força do mal, que dia que foi, amor? Eu dormi 4 horas de sono, lembra? Nossa, foi de... A menina que veio ajudar a gente vem na quinta, daí a gente pega para produzir. E terrível, eu dormi 4 horinhas só de sono. Porque eu fiquei fazendo coisa aqui, trabalhando, fazendo coisa ali, não sei o que. Quando eu vi, 3 horas da manhã, eu falei, nossa senhora. E ela ia vir cedo, então não tinha nem opção de falar, eu vou até mais tarde. Não dava. Que horrível esse dia. Foi ótimo para falar sobre esse assunto. Nossa, eu vou mencionar isso com o Paulinho. O quanto realmente não dormir é pior ruim, do que né? estar com fome. É muito pior. É pior. Com fome a gente não fica bem, mas sem dormir. Você vê, você deu uma perdida, foi até as 3 da manhã, né? Ontem eu dei uma perdidinha, fui até 9 e pouco, aí desci, que geralmente a gente vai 8h30 com a Gabriela para dar banho, arrumar 9 horas a gente tá deitado. Ontem eu deitei 10h20, já senti hoje. Então vocês vão ver essa diferença, vocês vão sentindo, vocês vão ver como é importante a noite de sono quando realmente você estiver vivendo ela. E a gente tem falado muito sobre isso e testado a gente mesmo, né? Eu vi alguém falando na internet que a gente tem que ser cientista de nós mesmos. Você auto-avaliar. Testando e olhando. É fundamental. Porque senão a gente nem repara. Se não vencer a gente, vai vencer quem? E entender as nossas dificuldades pra gente saber como lidar com elas, né? Porque cada um tem... A minha dificuldade não é a mesma que a sua. E a minha facilidade não é a mesma. Essa semana que passou, até que nós fomos bem, que nós dormimos uns 2 dias, nós fomos dormir umas 10 horas. Sim. Nossa, que Sim, bom. Então, de parabéns. E aí, 10 como que foi horas, essa a gente experiência? começou a fazer um pouquinho de mais cedo, exercício e isso fica mais cansado, foi o que você falou. Isso. A gente comprou a bicicleta ergométrica porque se alguém tiver curioso, como é que tá a novela da esteira? A novela da esteira. Não foi, mas vai. Não funciona. Não, e o pior, não é... Se tiver mulher, elas vão entender, né? É que homens compram, ele tava lá, era o cartão dele, mas ele fica, tá vendo? Não devia ter comprado. Falei? Eu não aguento mais olhar pra vocês terem raiva da primeira. Mas vai dar certo, bom. Falei. Não, vamos arrumar ela. Eu falei pra ela que não dá pra mim abaixar ali pra arrumar. E aí? Mas ela vai, Deus vai me ajudar, ela vai. Como foi a experiência? Mas a bicicleta... Esse dia mais cedo, 10 horas, vocês conseguiram dormir bem? Vocês viram alguma diferença? Né? De apagar. Ele, por causa da diabetes, tem que ficar levantando pra fazer xixi à noite. Ele nem tá levantando, né? Ele falou, eu vou direto, nem vejo nada. E tá muito frio. É verdade, você acaba indo mais vezes no banheiro porque tá frio. Então quer dizer que tá melhorando já. Sim. Essa semana morreu uma mulher aqui no bairro de frio, praticamente, né? Porque ela teve infarto e é uma senhora já. E o médico falou que aumenta a incidência de infartos no frio. Sim. Então eu falei, amor, não, e ele não consegue dormir de blusa. Eu falei, amor, você vai ficar levantando de madrugada com frio? Tem que ter uma camiseta, eu coloco. Perigoso. Ele não tá levantando. Que bom. Então, assim, você vê que o sono tá mais pesado. Então o sono melhorou. Melhorou. Não. É que eu falei, bicicleta, a gente não consegue fazer um tempão, né? Porque dói o joelho. Meu coração acelera muito. Eu falo, meu Deus, só vai explodir. Daí eu paro. Depois eu vou lá pra cima um pouquinho, por isso que a gente pôs no meio da sala, que é pra ser obrigada a pra lembrar, aí não esquece. Então, porque a gente, não ficou bonito, mas a prioridade é a minha saúde. Ficar prático. Eu preciso da minha saúde, eu preciso do meu corpo funcionando, senão nada faz sentido. Então deixa ela no meio da sala. Vai chegar um ponto que principalmente vocês estão conhecendo, estão procurando,
Você vai ver que vai fazer mais sentido ainda você fazer as coisas corretas para você ter uma boa saúde. Né? Uma coisa é você levar a vida do jeito que está indo e não se preocupar com nada e infelizmente vai levar um susto, né, João? Isso aí acontece com todos, aí para muitos é tarde, para outros às vezes nem tem a oportunidade de vocês de conhecer vocês conheceram a gente e ver o que a gente mudou e vocês querem mudar e mudar, verdade. né? Então eu falo, pessoal, aí vocês que estão aí que assistir esse podcast, conhecer alguém, com certeza você deve conhecer muita gente que leva essa vida louca, come tudo, pensa que é tudo normal. Não é. A conta vai chegar. Eu sempre falo, não adianta, a conta um dia chega. Aí o dia vai vir um exame lá alterado. E assim, não estou desejando, longe de mim disso. Pior ainda, pode ainda ser diagnosticado com câncer. Às vezes, em muitos casos, alguns são diagnosticados com câncer já no terminal, não tem mais o que fazer. Que não é o caso de vocês, já era no hemodiálise. E assim, tá grave isso. Quem já faz hemodiálise sabe o que é, e é uma coisa que, assim, se você vai diminuir o seu tempo de vida aí, no mínimo 10 anos quem faz hemodiálise. Isso é o mínimo. Pode procurar saber. Demais, né? É tudo relacionado à alimentação. Tudo é alimento. Tudo é o que entra pra boca. A gente vai aos pouquinhos estragando. Chega uma hora que não tem volta, o corpo regenera. Então, assim, uma coisa que eu falo pra vocês, quero parabenizar vocês pelo esforço que vocês estão tendo, que vocês estão fazendo, vocês estão aí gravando com a gente esse podcast aí pra chegar em mais pessoas. Sim. E vocês estão, assim, dispostos, né? Vocês, essa semana eu falei, era pra vocês pensarem sobre a noite de sono, porque, assim, de tudo, né, amor, que a gente já assistiu, de tudo que a gente já procurou de informação, nada se compara uma noite de sono. Mesmo as nossas reposições, mudar de alimento, tudo é um conjunto. Mas a noite de sono, entre todas elas, é a mais importante. E pedalar um pouquinho, que ainda não está o ideal, mas já realmente faz diferença. Faz diferença no porque sono. você cansa, você transpira e você dorme. De deitar o exercício e apagar. físico faz todo um trabalho importante no corpo, para liberar hormônios, liberar toda uma produção no corpo, gastar energia, para você ter essa necessidade de dormir, necessidade de comer, tudo mais. Então, e o tema que a gente tinha escolhemos, né, para essa semana é falar da culpa, não, Carol? Não é fácil, como né? Não sei se com vocês esse homem é igual. Que a gente eu acho erra que é assim, e vem um sentimento de... lembra aquilo, desânimo. Desânimo. Mas lembra aquilo que eu falei pra você? Você chegou a fazer o teste? Tá aqui, eu vou comer. Como ou não como? Não, só pra você que funcionou. Não funcionou pra mim, eu pus uma barra de milka. A vaquinha até mudiu, ela mudia, balançava o rabo. Você comeu e não... A parte masculina é diferente da feminina. Não funcionou comigo também, não adianta. Saliva à vontade, ainda quer comer. A gente vai no supermercado e eu não compro uma caixa de chocolate, porque se eu comprar, eu não vou conseguir olhar pra ela. Não dá. Não, aí você tá falando de uma coisa que... Se tiver, come. As armadilhas, não sei se só você, ser humano, que é assim, ou se os homens, em geral, são mais fortes. Uma coisa é assim, deixa eu explicar pra você. Se eu comprar, eu como. Uma coisa é você ter vontade de comer isso aqui, mas não é o seu prato predileto. Aí você tá falando de uma coisa que é seu predileto. Aí açúcar é meu predileto. Então, aí... Não é só por exemplo, o chocolate. Eu gosto de doces, né? Eu como doce, mas eu não sou aquele fã número 1. Mas um arroz doce, eu adoro arroz doce. Então, tipo assim, eu olhar nele, ele não vai dar o espaço de tempo de eu comer ele, na vontade não vai passar. Entendeu? Então, algumas coisas funcionam, mas isso não é o geral, principalmente aquilo que é o seu ponto fraco, é aquilo que você gosta, apaixonado. Aí não pode ter. No seu caso é o chocolate. Não pode ter, é o que a gente faz em casa. O que eu sinto é que o açúcar, ele nos causa uma dependência. É pior que a cocaína. Vocês sabiam disso, não? Verdade. A dependência ao açúcar é pior que a cocaína, então vocês têm. Aí você passa 1, 2 dias sem, vai dando aquele. Até saliva. Dá aquele gosto de que tá faltando alguma coisa no dia. Que é o açúcar. A falta do açúcar é difícil. Mas dá pra substituir por outra coisa. A gente já fez em casa. Você comeu uma tâmara, você comeu uma ameixa. É que nós, mulheres, temos muito altos e baixos. Tem dias que nós estamos mais felizes e tem dias que nós estamos embaixo. Nesses dias de baixo, eu acho não. O problema principal, o problema pra matar é você ter ele na sua casa. Não tem como, cara. Como você gosta de chocolate, você sabe que tá ali, qualquer coisa que você estiver fazendo aqui, você vai estar pensando na desgraça do chocolate que tá ali. Agora, se enquanto você ele não acabar. Não adianta. Qual tudo que você for fazer, o João chamar você pode estar lá fazendo um negócio, falando, nossa, que legal, né, João? Pai, nós vamos fazer isso aqui, vamos construir aqui. Você tá num foco ali. A hora que deu um segundo de silêncio, você lembra do chocolate. O chocolate vai gritar você, eu tô aqui, viu?
Agora, se ele não tá aqui dentro de casa, você não vai lembrar e não tá aqui. A nossa grande vantagem, nós não temos onde comprar por perto. Exato. Essa é uma coisa É. vantagem. Imagina, gente, nossa, eu tô com a vontade de comer um lanche hoje, graças a Deus que eu tô na roça. Tem que pedir. Não tem. Aí a vontade passa Chega Também, no murro, também. é no soco, verdade. entendeu? Então, assim, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês estão de parabéns. Não tô falando isso pra puxar saco, não, tô falando da real, da realidade. Vocês estão indo muito bem, porque, assim, nós já estamos há mais de um ano, a gente tem a mesma dificuldade que vocês. Um grau pode ser menor, mas a mesma dificuldade a gente tem de comer um açúcar, São de, altos e baixos. né, Carol, de Uhum. comer porcaria, de comer um embutido, né? Eu adorava um salame. Eu vou pra casa do meu sogro, chego lá, a geladeira tem à vontade. Salame, já mortadela e picadinho, compra. mortadela, e compra, e vem pra minha casa. Eu não como. O meu pãozinho fresquinho. Ó. Eu literalmente, isso eu não como. É uma coisa que eu gostava, mas não é uma coisa que é isso que eu falo pra você. A diferença é você se livrar daquilo que você adora. Você não tem de jeito nenhum aquilo que você adora. Uma coisa que você gosta. O que você gosta, você consegue ficar sem comer. O que você adora, você não coisa que é consegue. fácil. Eu fui Entendeu, João? essa semana na dentista e ela falou, nossa, você tá tão bonito, você é diferente, a pele, você tá melhor. E eu não emagreci. Emagreci um quilo. Pra não dizer que não emagreci nenhum. Como não? Emagreci um quilo. E você acha Mas pouco? não, sabe o Depois eu que te falo também? sobre essa questão da balança, que essa eu tenho Sabe o que experiência. também? É o intestino funcionando. Aí eu também tenho. Óbvio. Eu também tenho experiência de balança. Posso compartilhar algo pra você, tá? Nossa, vocês- não vale. Ah, vale, porque. Você emagreceu, tu tem que Esse que é o engordar. problema. Tem que dar Vocês têm comida o pra ele peso, engordar. vocês têm o peso na consciência de subir e a balança com o poder lá em cima. E o meu, eu vou poder não subir. Não Puta, consegue. eu tô uma Eu palha. tenho que colocar mais comida. Eu falo pra ele, Eu você tenho tem que que comer comer. mais. Tem que comer. Eu fico O pegando meu o pé dele. normal é 59, 60, mas esse dia eu tava fazendo 57. Falei, caramba, preciso comer mais. Eu olhei pra ele e falei, você já se pesou? Você tá emagrecendo, as calças estão largas? Entendeu? Você não pode emagrecer. Você tem que Agora ficar de olho. 3 semanas pra cá eu já me senti mais cheinho. Porque eu tô no pé dele. Eu tô comendo Come, mais. come. Ele tá Só que comendo. comer coisa natural pra poder ganhar é mais difícil que comer porcaria. Entendi. Então leva um tempo mais, leva. Não é um sacrifício, né? Dá mais trabalho, né? Uhum. Mais trabalho. E essa parte nossa, Drogê, de emagrecer, tá? Essa parte da balança. Eu já, desde adolescente, eu tenho esse problema. E eu nunca tinha tido uma vida saudável, né? Foi, Por favor, Olha. você. foi Estamos depois felizes. que eu passei a buscar essa vida mais saudável, sabe? De mudar. E eu sempre tive Na problema. verdade, a É gente chama de sanfona. vida saudável, eu nem sei se esse é o nome. Na verdade, a gente trocou o alimento por coisa certa. Sim, sim. Eu acho que mudou. não é Não é vida saudável, É. é vida mais natural. Comida mais Natural. natural. Mais Na natural. verdade, assim, não é a gente saudável, mas comer a coisa certa. Sim. O nosso corpo. Uhum. O nosso corpo faz bem pra ele. Uhum. Seria A questão mais é isso, não né? se ligue tanto na balança, tá? É Tá importante vendo? pesar? É sim. Porque se a gente fica pra sempre sem pesar também, a gente não consegue ter um parâmetro, né? Mas é natural, você vai perceber. Mas, por exemplo, teve dietas que eu pesava todos os dias, teve dietas que eu pesava toda semana, e teve dietas que eu passei a perceber que eu não preciso pesar nem toda semana. Porque isso às vezes desanima a gente. Às vezes anima, porque tem semana que Vai dá um bem. boom, entendeu? Que você consegue emagrecer 1,5 kg, 2. E de repente tem semana que você emagrece 200 gramas. E isso não quer dizer que o seu corpo emagreceu só 200 gramas. Às vezes nós temos um período hormonal, que a gente incha, retém líquido. Aí o nosso corpo não está mais pesado, mas sim com mais líquido retido. Então engana e deixa a gente triste. Isso, nossa, isso frustra. Então, e cai nesse ciclo de culpa Sim. que dá vontade de falar. Por isso que é bom, a gente está fazendo um podcast, mas quem estiver assistindo a gente e não estiver participando de um podcast, comenta com uma amiga, fala, ó, me monitora, Uhum, né? ajuda. Compartilha Uhum. com alguém para virar meio que um compromisso, porque o fato de ter vocês na nossa vida faz a gente não desanimar. Porque dá Dá. vontade de falar, ai, amor, esse negócio, Larga pelo a amor mão, de né? Deus, Mas ai, aí lembra larga que a vai mão. ter Agora eu a já gente comi tem- o chocolate mesmo e já fizemos tal Não coisa. tem foi um problema. dia só. Aí não tem Não, problema. então, mas se não tivesse vocês, entendeu? Às vezes chutava o pau da barra. Essa vontade tem hora de chutar o pau da barraca. Tem vários itens. E um deles que força mais é ter vocês, porque virou um compromisso, virou um desafio, virou um. Uhum. Entendeu? Então eu sugiro, quem não tem, Mas, não tá gravando um podcast, que compartilhe com uma amiga, com a irmã, com o irmão, sei Tem lá. alguém, né? Uhum. Isso. Roger, Porque daí desistir vai ficar feio, vai ficar. Não vou eu acho desistir. assim, cada Estimula. um tem que pegar, por exemplo, ó, nós 4 estamos aqui e tem uma proposta, a gente vai fazer uma avaliação numa empresa, nós 4, tá? A gente não vai competir, tem 4 vagas pra gente, mas a gente precisa fazer 4 sucos. Eu de goiaba, por exemplo, o dela de maracujá, o seu de morango,
e o seu pode ser de cenoura, tá? Aí você fala, eu não sou muito bom de cenoura, eu sou no que você vai fazer aí. Tá, você quer trocar comigo? Não, tudo bem, eu sei fazer bem de cenoura. Eu troco com você e a gente acaba trocando, muda aqui. Só que cada um tem uma forma de fazer. Entendeu? Cada um tem um jeito de fazer. É igual comida, né? Eu sempre falo, que nem eu com a Carol, eu sou meio natural cozinhar. Eu vou lá, eu coloco a panela lá, eu coloco banha de porco ou óleo de coco, eu não uso veneno, e afogo meu arroz, coloco a água, coloco o sal, vou lá e pego o sal que eu acho que vai ficar bom e coloco lá. Não tem uma medida. Já pra mim é difícil. Já a Aí eu Carol fui pedir já pra tem ele. essa Me dificuldade de ajuda na fazer. medida. Eu vou fazer um frango caipira, eu vou fazer uma carne de porco, é tudo desse jeito, eu não Nos tenho olhos. medida. E sempre é raro eu errar. É Raro. raro. Ele sempre acerta no sal. E pra mim é uma Eu sempre frustração, acerto. porque eu Mas eu sempre tenho- erro e Eu ele tenho medo. tá ruim. Então, assim, a questão de comida, a questão de você largar de comer coisa ruim, para começar a comer coisa que faz bem, uma coisa que eu faço, e não estou dizendo que é para vocês fazerem, mas vocês têm que pensar uma estratégia, pensar uma fórmula de vocês de burlar essa vontade, entende? Que nem, por exemplo, às vezes eu tô lá na loja ali, tem um monte de doce, principalmente aquelas bolachinhas lá, eu vou lá e eu olho, falo, isso pode virar um câncer no meu corpo, eu não vou comer essa desgraça. Eu saio chutando tudo, puto da vida, louco pra comer, mas eu não como. Isso que pode gerar um câncer. Sabe? Então eu olho a desgraça. Um senso meio Tá. que exagerado Não é de responsabilidade, mas daí Sim, igual eu quando tô colocaram no dizendo. cigarro fotos de pessoas com câncer. Mas Que é pra você olhar e falar, nossa, mas Você não sabe assusta. que agora vai pode ter ver um que vai vai punhado morrer de agora, alimentos. mas vai morrer Vocês agora. sabem, né? Que agora vai ter um punhado de alimentos que vai ser obrigatório escrever na embalagem impróprio para consumo para humano. consumo humano. Ah, é? Coisas do nosso dia a dia, coisas que a gente coisas do dia a dia come, que a gente come. que com certeza a Vai gente vir come. na embalagem agora impróprio para consumo humano, só para vocês terem uma Vai ser ideia. obrigado. Vai ser obrigatório. Né? Um deles é aquele salgadinho lá, Fandão, aquela porcaria lá. Então, Acho que assim, refrigerante também vai refrigerante. Então, tipo assim, Aí a gente vai eu pegar uma poderia estar falando embalagem pra você, escrito quando que você for não é comer um pra negócio, consumir. Droger, pensa assim, não, eu tô dizendo pra você que há uma fórmula que eu criei Entendi. pra mim não comer, Foi o que deu certo para ele. que deu né? certo pra mim. Então, de repente, pra você olha lá, sei lá, você tem que criar algo que impeça você de comer. E é o que você disse, é o autoconhecimento. Que não Você é o vai João se que conhecer diz o seu você, corpo. sou eu falando pra você, Eu não é a acho que quem Carolina. tem criança pequena também, quando a gente tem criança, a gente fica muito assim, eles precisam de mim. Eu não tô dizendo Não, que... eu não penso assim, não. Mas eu acho que também a gente fala assim, essa balança Você acha que a gente não se importaria se não tivesse nossos filhos aí, nossa menina? Não, acho que não é esse ponto que eu quis dizer, mas não, fica eu mais... não tô sabendo Eu explicar. tô tentando entender. Do senso de preocupação. Preocupar comigo para cuidar dela, pra estar Isso, disponível para ela. cabe dizer Eu mais... não penso nisso. Eu também não. Eu penso diferente, mas penso. Eu quero que ela que tenha ela saúde. tenha saúde. Então eu não como Eu acho que o às vezes esforço eu até tô maior com vontade. ainda Se eu for comer, eu vou comer sem ela ver alguma Isso. coisa, porque eu quero que ela não coma aquilo. Entendi. Nesse sentido. Nesse Mas não sentido, mas no não sentido que eu de vou cuidar da morrer e minha não vida vou cuidar pra- dela. Não. Eu não consigo ter esse É o pensamento. contrário Eu que você deveria, falou. eu acho. Não Entendeu? consigo. A gente se cuida mais pra que ela olhe na gente e fale, opa, o pai... Porque aquele negócio, não adianta falar pra ela e não Às fazer. vezes eu tô com ela e falo assim, pai, eu tô com vontade de comer um docinho. Eu pergunto pra ela, você viu o pai comendo um docinho hoje? Não. Você quer comer? Não. É automático. Entendeu? E uma coisa que a Carolina, eu aprendi muito com ela, né? E eu falo, no casal a gente sempre aprende um com o outro. Eu aprendi muito com ela. E é uma realidade, gente. Nós somos o espelho deles, dos filhos. Não, isso é real. Isso é real. Entendeu? Então, assim, se eu com ela falo pra ela não fazer, mas a gente faz, é pior. Tá sendo um mau exemplo. Tá sendo um mau exemplo. Agora, tá se eu não falo, mas eu faço, opa, causa um efeito enorme. Ela tá vendo. Ela tá vendo. Ela tá vendo. Então, tipo assim, que nem a gente fala pra ela, a refrigerante. Ela nunca veio com a Carolina tomar refrigerante, porque a gente não toma. Então, esse dia ela falou pra mim, papai, eu tô com vontade de tomar refrigerante. Eu falei, isso aqui eu compro pra você. Mas você que a mamãe não toma. Não. Então eu não vou tomar.
Não, porque faz muito E o mal. docinho E ela que vai ela pede, crescer. eu falo pra ela, eu quero comer com você, eu também quero Entendeu? comer um docinho, eu tenho minhas vontades É, também. Mas Então eu fruta deixo pra... resolve o problema do Ah, doce. Ah, não, uma mas criança ela- não, ela a criança não, quer o ela- doce. é Ela porque vê os ela vê os amigos, amigos todo dia comendo, no tá? lanche, tem amigo que leva É. todo dia. O refrigerante Bolacha recheada, parece salgadinho, que a entendeu? gente Todo dia. supriu essa barreira do refrigerante. Parece. Mas eu não sei. Amanhã talvez ela tome. E eu não vou proibir. Sim, Uhum. lógico. Não vou proibir. Jamais eu A vou gente proibir. aconselha, a gente explica, a gente Dá o fala. exemplo. Não compro, não tem na minha casa. Entendeu? O doce, eu até compro, Mas- ela come dentro da minha casa. Agora o refrigerante eu falo A pra gente ela. que faz Na minha muita casa, não. degustação das nossas bolachinhas, a gente faz aí no supermercado, mercadinho e tal. Uhum. Mas você vê a criançada não tá mais nessa vibe assim de querer um açúcar, querer um negócio, tá vendo? Tem uma criançada É igual a criançada, Gabriela. Você não consegue dizer, toma, é uma estrelinha. Não, eles não quer, entendeu? Isso é bom. E mas isso é assim, muito não bom. olha a assim próxima pro pai e geração fala, vai ser um o pouco mais pai saudável. o pai e a mãe vai lá e pega. Eu acho que na próxima geração Mas vai o ter os dois filho vai lá. extremos. É. Vai ter a galera mais saudável, vai ter a galera Sim. totalmente, entendeu? Porque tem Viciada, alguns que tá comendo de sim. tudo. Mas, porque antigamente não era fácil, que nem a gente tava falando, né? Eu não Antigamente tinha. era caro. Né? Quando, Não, você não tinha é que nem a né? vontade. Que nem eu de falei ter pra ela, hoje, né? é muito barato. A gente falando de vocês, né? Não é fácil enfrentar tudo que a Draugia e o João tá enfrentando. Porque uma coisa, meu avô com a minha avó lá na roça, é aquilo ali que eles tinham que comer. Não tinha. Esquece. Não de tinha uma outras pizza, um opções, lanche, é. Não tinha outra opção. Hoje é muito fácil. Era só aquilo que tinha, então, vida normal, vida que segue, pronto, acabou. Hoje não, hoje oferece o tempo todo pra gente. Então, eu sei, porque eu tô falando pra você, você vê a minha lógica eu vendo. Então, assim, eu tô ali todo dia, toda hora, final de semana, eu tô cortando, tô servindo cliente, tô lá, tô cá. Cara, eu tenho vontade. Mas eu fico lá, falei, eu não vou comer porque eu sei. Se não é todo final de Primeiro semana, que sempre. me faz mal. E depois que, cara, quantos que eu já vi ter um câncer por isso? Não é só esse alimento. Não, é um conjunto, mas você É uma sabe agressão que isso, contínua ao seu que organismo. isso Né? leva Vai agredindo. levou e está levando a centenas de pessoas a sentença de morte, porque dependendo do câncer, é centenas de morte. Encurtando o seu tempo de vida aqui na Terra, encurtando a sua saúde, seus familiares. Cara, Todo mundo sofrendo junto, né? Porque é um processo ela doloroso. tem uma amiga lá, pelo amor, cara, tanto que sofre, é muito doloroso. Pra não ficar um podcast pesado e ficar falando do lado ruim, vamos falar do lado bom. Ótima Isso, ideia. ótimo, boa. O que tá fácil? A quinua no arroz, tá fácil. Isso é uma ótima Um troca. pãozinho de banana lá com pasta de Pé de amendoim. amendoim, tá indo bem? Nossa, delícia, e ele sustenta. Sustenta Muito. É o Quem amendoim. come- É o nosso carro-chefe. Quem Amendoim é o nosso come carro-chefe. A pão gente come de todo sal, come um e fica, vontade de comer mais um. Ele O pãozinho não, é um só. satisfaz. É um Ele só. satisfaz. É um só. Daí, agora É que um tá muito pedaço. frio, eu Vocês esqueci também- ele até na sanduicheira. Você tá fazendo deixando na geladeira, que nem a gente falou, Fazendo, né? Fica é, prático. de faço praga. antes, Ele é deixo na natural. geladeira. A gente come durante uma semana. A gente Guardando deixa na na geladeira. uma semana. Eu também tô fazendo Faz por uma bastante uma semana. receita E grande. a água com Não, sal tá tranquilo. indo bem já? A água com sal tá indo bem. Fica Né? normal, né? Já Você tá lembra? normal pra vocês? Você ainda sente uma... Tá normal. Tá normal É, já? já pra não vocês? estranha mais. Aí, pessoal, pra vocês verem que A gente é costume. estranha quando a gente tá lá no remo, então você fica ali, você fala, você ora e tal, não sei o quê. Aí você fica. No intervalo eu encho a garrafinha. Aí a gente enche a garrafinha com água normal lá. Aí sente falta da Aí com você sal. dá Mas sal. É o a falta do sal, contrário. não. É. Agora, uma sal. pergunta que acontece comigo. Sim. Qual a água mais gostosa? Com sal ou sem sal? Com sal é mais A com gostosa. É sal mais mata mais a gostosa. sede. Não, e é mais gostosa. A sem sal vai Nosso tá organismo faltando alguma coisa, não precisa parece que tá daquele faltando sal. algo? Mas eu tomo bastante água ali do negócio ali, Do porque eu fico com a boca muito seca. Mas pode tomar com sal, não tem onde tem. Então, mas aí eu tomo com sal, eu acho que a minha pressão sobe um pouco. Não sobe. É impressão sua só. É, Pode medir mas que eu não falei, sobe. Você não tem aparelhinho? Não tem. Não. Tem só o Da diabetes. da diabetes. Esse Eu sal tava ele vendo até um estabiliza estudo do a- Então, mas médico eu do sal tomo. normal Isso. mesmo. Que É o médico a iraniano subida que descobriu não, isso aí, tá? mas o estudo do sal normal para subida da pressão é muito pequena. É uma coisa muito, muito pouco. Instantânea. Entendeu? Então não Quando é. eu tô fazendo alguma coisinha aí, ela pega água pra mim, é água com sal. Então, mas continuando do que tá fácil. Fruta, a gente não comia fruta e delícia, né, amor? Sim. Compra pera, compra maçã, laranja de cascar com a Muito mão, bom, né? né? Agora é Aham. bocã. Que delícia. Então, assim, essa vontade, que antes a gente tinha em casa paçoquinha, goiabada, Deu vontade de ela pegar o doce. era caixa de chocolate. Não, agora deu Vocês vontade de comer mudaram uma tudo. fruta. Vocês trocaram tudo. É, Graças a Esse Deus. dia atrás nós Não tem compramos,
litro de Coca-Cola, né? Foi. Mas não para nós tomar. Foi pra limpar as Para formas. limpar, Porque como a gente faz falando biscoito que já amanteigado, vamos Você pegar vê, a né? menina lá dele, a gente fazer E deu vontade de tomar ou não? Não, mas ela quase morreu do coração. Porque Nossa, ela ela chegou e queria falou assim, bater em aquela nós. coca ali? Eu falei, é pra levar as formas. Ela falou, não, me dá uma escova, eu esfrego na mão. De sacanagem jogar a Coca-Cola fora. Não, Ela não vou levou a deixar. Eu esfrego, eu tiro com o bombril. Você vê, Ela levou eu vi- dentro da Coca-Cola Não, pra ela. Eu isso, falei, leva né? pra você ver o poder Que da tem. Coca-Cola. Então, Desentupir um ralo, o de vício. limpar uma forma. Olha o que a Coca faz com a forma, o que ela É. faz com a gente. Não, mas é o que eu tô falando de fazer, eu não. tô falando o vício E o que a ela pessoa faz no nosso chega- organismo. que faz com a pessoa Medo que dá. a dependência. Não, É, e a da notícia química. boa é que a gente comprou uma garrafa de Coca-Cola, deixamos ali, E- junto com o produto de limpeza, e não tivemos vontade de tomar Nossa, Nossa, Coca-Cola, que maravilha. nem por um instante. Refrigerante, não. Não, Refrigerante mas a gente saiu. também, né, Carol? A Isso gente, aqui, ó, que a Ó, gente tá tomando Roger. é chá gelado. e tá uma Cara, e como delícia. é uma delícia Uma tomar chá. delícia. Eu gosto de chá quente também. Mas esse aqui tá muito bom. Mas chá gelado, com Nossa. laranja, com limão, com abacaxi, Muito com qualquer coisa, com açafrão, com gengibre. E o refrigerante Tá não muito é um bom. negócio tão louco. A gente foi no aniversário lá, você viu, né? Tinha umas... Tinha doidada, eu peguei até uma criança Cara, é me pediu, como pega se refrigerante tivesse pra mim, pra eu fiz gente. pra ela. O Paulinho Faz. olhou, você viu, né, eu colocando refrigerante no copo, você vai fazer com isso aí. É. Falei, porque é ela que me pediu aqui. Né, mas Não, nem um mas pouquinho. Não, então porque eu achei tem, que tem eu- várias coisas boas Assim, acontecendo. A gente, né, se acontecer de a gente ter que dar pra Gabriela, vai ser um pesadelo. Porque eu pensei que ela tava pegando pra ela, né? Porque se ela pedir, gente, eu não vou negar de dar. Então eu falei, Não vamos Eu perguntei proibir, que você vai porque a fazer com isso aí. proibição é pior. não vou dar pra menina ali. Graças a Deus. Nada, achou que era da Gabriela. Achei que você achou que era minha, porque a Gabriela não tava Não, na hora não. comigo. Não, mas Tava passando, não, era E uma eu- criança passou e eu me sabia pediu, que era tia, você. pega a coca pra mim. Eu peguei. Mas eu acho que ali na adolescência pode ser que assim, eu vou porque tem uma Não, chega rebeldia, um ponto, mas lá dentro a sementinha tá de que aquilo faz mal. A gente fez a nossa Aí parte. quando ela É. chegar, pode ter uma fase de querer tomar, e depois na fase que já começa a ter um entendimento, daí a rebeldia Mas eu já passa. vi assim, vários depoimentos de pais, de médicos, dizendo assim que chega um ponto que eles não tomam mais. Então, Se experimentar, não, nossa, gosto. É, porque, na verdade, o primeiro gosto Na verdade é estranho, né? ruim. É. Depois que você acostuma com coisa natural, que nem um chá desse aqui. Toma um chá, pega, vai tomar um refrigerante agora pra você ver. Põe na O boca primeiro pra você gosto ver. é ruim. Horrível, é horrível. É. É que o negócio é uma desgraça. Ele entra no organismo. Ele da gente, vicia. Ele vicia você e você fica louco por causa do negócio. É igual droga, né? muito bom. Igual- E qual vai ser o desafio dessa semana? A gente Nossa, e tinha aí, João? pensado- Como que foi? Como que tá o diabetes? Né? Como é que tá aí? Tá Melhorou? estabilizado. Tá estabilizado? Teve É. melhoras? Tá do mesmo jeito? Não, tá estabilizado e nós tiramos, por conta nossa, nós tiramos. Nós. Não, eu não. Ele É. virou e falou assim, eu não vou tomar do meio do dia. Nós Eu não sei se alguém... tiramos 4 unidades de manhã, 4 unidades de manhã, e 8 que era no meio do dia. Aí nós tiramos. Mas como você tá se sentindo com essa Não. retirada? Então, uma Normal. coisa que eu vou falar pra você, Não assim, tem mais a dor de Não tem cabeça. dor de tá cabeça. tudo Tá bom, bonitinho. é, o Quando vácuo tem só uma dor é de cabeça, eu maravilhoso. pego o olhinho ali, dá uma esfregadinha. Uma coisa eu vou falar pra você, assim, Para. como A amigo olha mesmo, ajuda. você suspendeu, pessoal, que você, né, Sim. Roger, grandinho já, não precisa ninguém tá Sim, falando pra você não. que você deve ou não. Mas eu vou te dar um conselho. Passa no médico, vai no médico e fala, doutor, eu tô sentindo bem, eu cortei, reduzi, eu quero fazer uma avaliação e eu quero reduzir mais. Sim. Se você é o que você quer, mas Mostrar eu quero pra fazer ele uma o seu avaliação. comportamento com a Tem uma alimentação. avaliação profissional para Sim. olhar e falar, "Ô, João, dá, pode tirar, ou não dá, Então, entendeu? é, Não fazer por conta. É uma coisa importante Porque que é uma coisa- os médicos eles colocam o remédio, por quê? Porque as pessoas elas não são disciplinadas, elas não vão Exatamente, tirar a e vai só alimentação. fazendo coisa errada. Se eles não dá, colocarem o para. remédio, A pessoa fica morre. perigoso. Então eles colocam o morre. remédio. O que Agora, a que pessoa que quer mudar a alimentação, tem como diminuir o remédio, Exato. entendeu? Aí o médico já tá pode medir monitorando em diferente. casa porque ele tem um negocinho de furar Sim. e medir. Isso. aí E- a gente Então, está assim, marcando ah, para levar no médico. A gente tá Tá legal, marcando. tá legal, tá indo legal Tá, a tranquilo. feitura. Aí tá vendo? Você cortou, tá vendo? E por aí vai. Ficou combinado o desafio para a semana que vem: 2 receitas novas. Até lá! Obrigado por assistir. Veja nossas redes sociais. Inscreva-se.
curte e compartilha com quem vai se desafiar também.